No centro da cidade, criaturas semelhantes a zumbis, chamadas de Rotters, estão atacando e devorando pessoas por toda parte. Enquanto todos tentam se esconder, um repórter continua a cobrir o evento, mas rapidamente é alcançado e morto junto com seu cinegrafista. O caos e a destruição se espalham pelas ruas enquanto os Rotters mostram uma certa inteligência ao quebrar janelas para alcançar as pessoas escondidas. Uma mulher faz o possível para evitar o perigo enquanto fala com sua filha ao telefone, mas infelizmente, um Rotter começa a persegui-la e ela também é devorada. Tudo começou há 4 horas. A estudante de medicina Zoe e seus colegas estão em um laboratório, onde um professor pede teorias sobre a causa da morte de um corpo em decomposição diante deles. Zoe suspeita que seja gripe, mas não consegue identificar o tipo. Momentos depois, o professor pede a Zoe para coletar uma amostra de sangue de um paciente com um nível incomumente alto de anticorpos. Zoe obedece, mas não fica feliz ao ver Max, um paciente regular que é obcecado por ela. Assim que Zoe começa a coletar a primeira amostra, Max começa a dizer coisas assustadoras, sem aceitar um não como resposta. Para desgosto de Zoe, ele até tatuou o nome dela no braço. Após coletar as amostras, Max toca na coxa de Zoe, deixando-a desconfortável, mas felizmente sua melhor amiga entra na sala a tempo de expulsá-lo. Depois, Zoe se junta a uma festa organizada pelos estudantes de medicina. Ela ouve que estão armazenando barris de cerveja no necrotério e vai até lá para ajudar a trazê-los para a festa. Uma vez lá dentro, ela não vê ninguém por perto e se move com cuidado, até ser surpreendida por um corpo em movimento. No entanto, era apenas um colega de festa pregando uma peça. Ele pega o primeiro barril e sai enquanto Zoe está pegando o segundo. Nesse momento, Max aparece e começa a agir de forma assustadora, ignorando os protestos de Zoe ao afirmar que eles têm uma conexão. Zoe, assustada, grita por ajuda e Max a ataca, derrubando-a. Em seguida, ele se joga sobre ela tentando tirar vantagem. Enquanto Max lambe o rosto de Zoe, o corpo em decomposição do laboratório acorda e ataca Max, mordendo-o com força. Zoe imediatamente corre de volta para a festa, avisando a todos sobre algum tipo de monstro. As pessoas inicialmente não a levam a sério, mas logo mudam de ideia quando o professor aparece infectado. Ela imediatamente morde um estudante, enquanto o agressor do necrotério também surge para continuar matando. Os foliões gritam e começam a fugir enquanto as criaturas se alimentam ou até vomitam no rosto das pessoas. Zoe sobe pela janela e tenta salvar sua melhor amiga, mas o professor logo a alcança e morde seu pescoço. Mais Rotters pulam sobre ela para se alimentar. 5 anos depois, o mundo é um lugar muito diferente. O surto de Rotters se tornou uma pandemia global e os poucos sobreviventes restantes vivem em campos especiais de refugiados. Zoe conseguiu sobreviver chegando a um desses acampamentos, mas depois foi designada para o Bunker High Rock, uma estação militar de inteligência e reconhecimento nas montanhas. A base é cercada por cercas e os soldados atiram nos Rotters quando eles chegam muito perto. A missão de Zoe é reunir informações sobre os Rotters para os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, CDC, embora não tenham notícias deles há 1 ano. O tenente Miguel acha que a pesquisa de Zoe é uma perda de tempo, mas Zoe permanece otimista e nunca para de buscar soluções com sua assistente Elise. Seu conhecimento médico também a tornou a médica da base. Uma manhã, ela verifica uma criança chamada Lily, que ainda está doente apesar de ter recebido medicação. Após um exame minucioso, Zoe corre para se encontrar com Miguel e o conselho para informá-los que Lily está com pneumonia bacteriana. Zoe quer ir com uma equipe ao seu antigo laboratório na universidade para reunir suprimentos e salvar a vida de Lily. A princípio, Miguel recusa, explicando que é muito arriscado ir além da distância usual de busca por apenas uma pessoa. Zoe, furiosa, aponta que a infecção pode se espalhar pelo bunker e matar os poucos sobreviventes. Então, Miguel não tem escolha, a não ser concordar. Após o encontro, Zoe é visitada pelo irmão de Miguel, Baca, que também é seu namorado. Eles começam a ficar brincalhões, mas quando as coisas estão prestes a esquentar, Zoe se lembra do ataque de Max e impede Baca de prosseguir, sem explicar o motivo. No dia seguinte, Zoe sai com 2 equipes lideradas por Baca. Eles encontram alguns Rotters mortos fora da base, mas a maior parte da viagem é tranquila. No meio do caminho, um dos carros quebra de repente, forçando-os a parar e consertar. A floresta ao redor é bastante densa, dificultando a visão dos Rotters se aproximando, então eles precisam se apressar. No entanto, a noite cai e o veículo ainda não está consertado. De repente, eles ouvem rosnados e farfalhares vindos da floresta, o que os deixa tensos. Felizmente, eles terminam de consertar o carro e todos correm de volta para dentro. O veículo não dá partida e um Rotter aparece na janela, mas antes que uma horda possa alcançá-los, os carros finalmente decolam e a equipe parte em segurança. Algumas
Algumas horas depois, eles chegam à universidade e Baka divide sua equipe em grupos. Metade da equipe permanece como guardas na entrada e a outra metade acompanha Zoe pelo prédio. Eles veem sangue e objetos quebrados por toda parte, mas felizmente, a farmácia está trancada e segura, permitindo que a equipe reúna uma grande quantidade de remédios para o bunker. Na saída, Zoe encontra seu antigo laboratório. Ela pega suas fotos antigas e vários itens que poderiam ajudar em sua pesquisa. De repente, uma porta dos fundos se abre e um Rotter aparece. Zoe atira uma vez para assustá-lo antes de correr de volta para o corredor, fechando a porta atrás dela. Ela atira mais algumas vezes por precaução e foge, deixando cair seu elástico de cabelo no processo. Este é encontrado pelo Rotter do laboratório, que acaba sendo Max. Ele sente o cheiro do elástico e imediatamente a reconhece. O som dos tiros alerta outros Rotters no prédio, que começam a procurar humanos, a ponto de cair pelas escadas. A equipe de Baka também ouve o barulho e vai em busca de Zoe, felizmente encontrando-a primeiro. Eles se preparam para sair, mas os Rotters logo os alcançam e pulam em Frank, mordendo rapidamente seu pescoço. Os outros conseguem atirar no Rotter, mas mais criaturas aparecem e também atacam Frank, que ordena que sua equipe parta sem ele. Na manhã seguinte, a equipe consegue voltar ao bunker, sem saber que Max veio com eles, escondido debaixo de um carro. Enquanto Miguel e os guardas são distraídos pelo relatório de Baka, Max aproveita a oportunidade para fugir despercebido. Miguel repreende a equipe por perder um soldado, e a namorada de Frank insulta Zoe, culpando-a pela perda. Entre as árvores, Max se esconde e observa algumas crianças brincando com uma bola do lado de fora da cerca. Logo, um guarda as manda para dentro, mas uma criança fica para trás porque a bola rolou. Quando ele está prestes a se afastar demais, o guarda o encontra e o manda para dentro, prometendo pegar a bola para ele. Max rapidamente pula no soldado e o mata em segundos. Em seguida, ele corre em direção ao bunker, conseguindo se esgueirar para dentro despercebido antes que as portas sejam trancadas. Há muitos soldados por aí, então Max se esconde nas saídas de ar e usa o cheiro do elástico de cabelo para rastrear Zoe. Enquanto isso, Zoe corre para dar o remédio para Lily. No caminho de volta para seu quarto, Max finalmente a vê e começa a segui-la, mas ele congela quando vê Baka se aproximando dela primeiro. O casal conversa e compartilha um beijo, o que deixa Max furioso de ciúmes. Ao mesmo tempo, na sala de manutenção, o pai de Lily ouve um barulho nas aberturas e pensa que há um rato. Ele sobe nas aberturas e é encontrado por Max, que imediatamente o ataca. Momentos depois, a mãe de Lily, Wendy, vem procurar seu marido e vê sangue na tampa do respiradouro. Quando ela abre, o corpo do marido cai e ela grita antes de fugir. Infelizmente, Max a segue e a joga contra os armários antes de arrastá-la pela perna. Enquanto isso, Zoe verifica Lily, que está se sentindo melhor. Max volta para as aberturas e observa isso, esperando. Quando Zoe sai da sala, Max aparece e bloqueia seu caminho. Zoe imediatamente começa a correr e consegue ativar o alarme de intrusão antes que Max a encurrale contra uma porta trancada. Ele levanta a manga para mostrar o nome dela, fazendo Zoe finalmente reconhecer quem ele é. Max a empurra contra a porta, mas não a morde. Ele apenas a segura com a mão. Nesse momento, alguns soldados aparecem e abrem fogo, derrubando Max. Zoe rapidamente age como um escudo e implora para que não o matem, argumentando que Max está vivo e inteligente, o que pode ser crucial para sua pesquisa. Baka lança uma rede sobre Max, e com a ajuda de seus companheiros, eles o prendem no laboratório. Quando Miguel descobre o que aconteceu, ele imediatamente começa a repreender a equipe. Zoe, no entanto, insiste que isso representa um avanço ao oferecer seu braço a Max, que não a morde. Ela está convencida de que algo no cérebro de Max ainda está funcionando e poderia ajudá-la a desenvolver uma vacina. Miguel ainda está cético, mas a namorada de Frank ouve a conversa e pede a Miguel que permita que Zoe mantenha Max, para que a morte de Frank não tenha sido em vão. Relutante, Miguel concorda, mas ordena aos soldados que atirem ao menor sinal de problema. Algum tempo depois, Elise e Zoe estão analisando os exames dos sinais vitais de Max e descobrem que partes de seu corpo estão mortas, mas seu coração, olhos e cérebro ainda mantêm funções humanas. Para entender o motivo, eles precisam de uma amostra de sangue. Elise mantém sua arma erguida enquanto Zoe se aproxima de Max, fingindo flertar para obter a amostra, enquanto ele lambe seu rosto e menciona seu nome. Mais tarde, Baka verifica Zoe e provoca Max ainda mais. Zoe explica que o sangue de Max tem níveis elevados de hormônios, o que pode estar impedindo a progressão do vírus. No entanto, ela não sabe qual glândula hormonal está envolvida e precisa de amostras de sangue de outros Rotters vivos para identificar as diferenças. Baka não está entusiasmado com a ideia, mas Zoe o convence de que não há escolha. Eles esperam até escurecer para coletar as amostras sem alertar Miguel. Baka leva uma equipe até o portão principal e eles cuidadosamente deixam um Rotter entrar, que é imediatamente dominado e controlado. Zoe rapidamente coleta uma amostra de sangue e Baka atira na cabeça do Rotter. No entanto, quando mais um Rotter entra, outros começam a se reunir no portão. Eventualmente, os soldados não conseguem mais segurá-los e os Rotters invadem, atacando e matando os homens sem hesitação. Antes de correrem de volta para
para os carros. Elise está ao volante e, antes que possa partir, um Rotter morde seu braço. No bunker, Miguel procura por Zoe e encontra Max, notando o nome gravado em seu braço. Isso faz com que ele suspeite que Max seja o amante de Zoe e que ela o mantém por razões pessoais. Nesse momento, o alarme soa e Miguel corre para a entrada do bunker, onde os carros estão chegando. Ele e outros soldados atiram nos Rotters para mantê-los afastados, conseguindo fechar o portão antes que eles possam entrar. Então, Miguel grita com todos e percebe a mordida de Elise, pegando sua arma em resposta. Zoe aponta que a infecção ainda não se espalhou e que levará um tempo, já que não foi uma mordida na cabeça, então a vacina pode ainda curá-la. Miguel, cético quanto à possibilidade de sucesso da vacina, decide atirar na cabeça de Elise. Zoe, furiosa, começa a gritar e Miguel aponta sua arma para ela, mas Baca intervém para acalmá-lo. Antes de sair, Miguel dá a Zoe um prazo de 12 horas para concluir seu experimento, ou então Max será morto também. Baca acompanha Miguel até seu escritório e questiona sua atitude. Miguel revela que o nome de Max no braço dele o levou a suspeitar que Zoe possa estar envolvida emocionalmente com Max e que suas intenções podem não ser puras. Confuso, Baca vai até Zoe e exige uma explicação. Zoe finalmente confessa o trauma que Max lhe causou e como ela tem lidado com isso. Ela se sente magoada pela falta de confiança de Baca e decide se afastar. No laboratório, Zoe continua seu trabalho, enquanto 2 soldados trazem uma bebida para ela. Um dos soldados provoca Max, o que faz com que Max agarre o soldado pelo pescoço e o bata contra a parede. O outro soldado intervém rapidamente e Max aproveita a distração para roubar a chave das correntes. Depois que os soldados se vão, Max chama Zoe pelo nome e a declara como sua, mas ela o ignora e continua trabalhando. Após várias horas e muitos exames, Zoe confirma que o sangue de Max contém um composto que pode neutralizar o vírus, podendo até ajudar a combater a infecção antes que atinja o cérebro. Nesse momento, Max consegue se libertar com a chave e começa a sufocar Zoe. Ela pega um frasco de produtos químicos e o joga no rosto dele antes de fugir. Zoe encontra os soldados e os leva ao laboratório, mas descobre que Max já fugiu. O alarme é acionado novamente, alertando os civis para permanecerem em segurança. Lily, assustada, vai procurar um adulto e encontra Wendy transformada em Rotter. Uma perseguição se inicia, e Lily esbarra em um soldado que é atacado e mordido por Wendy. Lily é encurralada, mas Max aparece e mata Wendy antes que ela possa matar a garota. No bunker, Miguel tenta acalmar os civis dizendo que tudo está sob controle e dá ordens para que a equipe de Baca mate Max, mesmo que a vacina não esteja pronta. Enquanto isso, Zoe segura uma trilha de corpos e encontra uma arma de um soldado caído. Ela descobre que Max sequestrou Lily e está exigindo Zoe em troca da criança. Zoe ameaça se matar, e Max, furioso, quase mata Lily, mas Zoe abaixa a arma e Max deixa a garota ir. Enquanto Lily se esconde sob um veículo, Max captura Zoe pelos cabelos e abre os portões para deixar os Rotters entrarem. Algumas criaturas tentam morder Zoe, mas Max a protege. Os soldados chegam e abrem fogo, matando o máximo possível de Rotters. Miguel atira em Max, que solta Zoe. Um Rotter encontra Lily, que foge do bunker com Zoe seguindo-a. Max também os persegue, enquanto os soldados continuam a atirar, mas são sobrecarregados. Os Rotters cercam um guarda perto da porta e o matam, permitindo que eles entrem mais no bunker e comecem a atacar os civis. Os soldados lutam desesperadamente, mas são derrotados um a um. No portão principal, Baca é mordido no braço enquanto tenta eliminar o último Rotter. Miguel fecha os portões e Baca tenta impedi-lo de deixar Zoe para trás, mas Miguel o ameaça com sua arma. De repente, 2 Rotters saem do esconderijo e atacam Miguel, devorando suas entranhas. Um terceiro Rotter ataca Baca, que luta bravamente e consegue matar o Rotter antes de ser derrotado. É tarde demais para Miguel, que sucumbe aos ataques. Quando Baca reabre a porta, ele é imediatamente mordido por outro Rotter antes de ser baleado. Enquanto isso, Zoe e Lily se escondem na estufa. Max as vê pela janela e entra seguindo o cheiro de Zoe. Ele encontra a jaqueta dela em uma mesa, mas isso é uma armadilha. Zoe surge de uma pilha de terra e o ataca com uma faca de jardinagem, abrindo seu estômago antes de decapitá-lo. Após derrotar Max, Zoe e Lily voltam para o bunker e encontram Baca, que está prestes a se suicidar. Zoe o convence a esperar, explicando que a infecção ainda não se espalhou e que ela precisa de tempo para terminar a vacina. No laboratório, Zoe dá a Baca a primeira tentativa de vacina, que felizmente funciona. Com isso, ela pode usar os anticorpos de Max para produzir mais vacina. Zoe então envia uma mensagem pelo rádio, convidando os sobreviventes a virem ao bunker para se vacinarem. Com a vacina pronta, os sobreviventes começam a se reconstruir e encontram nova esperança para o futuro.